Da eliminação no Campeonato Paulista até a estreia na Série C do Brasileirão foram exatamente 49 dias de intervalo, tirando a semana de folga que o clube deu aos jogadores logo após o fim do estadual. O Bugre teve mais de 40 dias trabalhados visando o claro e único objetivo da equipe na temporada, o retorno à Série B. Maurício Souza teve tempo para trabalhar e, mais do que isso, foi bancado e teve o respaldo da diretoria mesmo após a eliminação do campeonato estadual. E o professor, que veio com uma vontade enorme, topou o projeto, aceitou a nossa proposta. Nós conversamos bastante antes de tomar a definição pelo nome do Maurício. A princípio foi um nome que todo mundo perguntou, mas pô, como é que vai ser, vai dar onde? Aí nós fizemos uma reunião, conversamos bastante, tiramos bastante dúvidas. O Pastana estava muito crente e acreditando muito na opção da contratação do Maurício. Sim. E nós acreditamos junto, fomos e estamos muito satisfeitos com o trabalho do professor. Abraçamos o projeto. Mas bastaram apenas 2 partidas na Série C para a diretoria mudar de ideia e colocar um ponto final na trajetória de Maurício Souza no Brinco de Ouro. O clube anunciou na tarde de ontem a demissão do treinador após 4 meses e meio no comando da equipe. As 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas da Série C pesaram na decisão da diretoria, que pelo 2º ano consecutivo repete a mesma conduta. Em 2024, o Claudinei Oliveira livrou o Bugre do rebaixamento no estadual, teve quase um mês de intertemporada, mas após 2 derrotas nas 2 primeiras partidas da Série B, também acabou sendo demitido. Maurício Souza deixa o comando da equipe alviverde com 14 partidas disputadas. Foram 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, resultando em um aproveitamento de 31%. Os 7 jogos consecutivos sem vitória, incluindo as 2 últimas derrotas na Série C, aumentaram a pressão nos bastidores sobre o trabalho de Maurício e a escolha final foi pela demissão do treinador. Junto com ele, também deixam o clube o auxiliar Ítalo Rezende, o preparador físico Vitor Cruz e o preparador de goleiros Gustavo Scalesi. Nas redes sociais, o treinador agradeceu a diretoria pela oportunidade e desejou sucesso ao clube na sequência da temporada. Com a saída de Maurício, Marcelo Cordeiro é quem assume a equipe interinamente, pelo menos até o duelo contra o Caxias no Rio Grande do Sul. Em quase um ano de clube, o auxiliar esteve à frente do Guarani em 3 oportunidades, com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota durante a Série B do ano passado. Mas, a princípio, a diretoria não tem a intenção de efetivar o comandante. O próximo adversário na Série C também passa pela mesma situação da equipe alviverde. Após a derrota para o Confiança na última rodada, o Caxias optou pela demissão de Luizinho Vieira. O treinador até fez um bom campeonato estadual, conduzindo o time até a semifinal. Porém, o nível de desempenho não vinha agradando a torcida, que mesmo após a vitória sobre o Floresta na primeira rodada, vaiou o treinador. Ao todo, Luizinho Vieira comandou a equipe Grená por 14 partidas. Bom, vamos debater o Guarani, portanto, demitido. O técnico Maurício Souza tinha 30%, pouquinho mais de 30% de aproveitamento. Um aproveitamento realmente muito ruim. Grande problema do Guarani é que nos últimos tempos o time do Bugre tem tido muitos problemas, né? Dentro e fora de campo. A amálgama é ruinosa. Começou aí o campeonato brasileiro lá, 30 dias de preparação, Claudinei Oliveira, aí demite o treinador. E era um campeonato com turno e retorno, 38 rodadas. Havia possibilidade de recuperação. Aí Toninho Cecílio foi contratado um mês depois, ele vinha fazendo um bom trabalho, contratou jogadores importantes, manda embora para trazer o Rodrigo Pastana. Rodrigo Pastana em péssima fase, vem fazendo contratações aí que não estão dando certo. Há uma desconfiança muito grande por parte da torcida e culmina também tecnicamente dentro do campo, a coisa não funciona. Ainda Maurício Souza, 40 dias de preparação, 50 dias. E agora tem que demitir por causa de 2 jogos. Pelo menos, na minha opinião, gostaria de ouvi-los, acerta em colocar o Marcelo Cordeiro.
Marcelo Cordeiro, nas vezes que entrou, nós vimos aí, deu conta do recado, ele conhece futebol, ele conhece o mundo interno do Guarani, contrata um outro treinador. Até chegar, até tomar conhecimento do negócio, aí já se passaram mais 2 ou 3 rodadas e não há tempo mais de recuperação. A informação que eu tenho é que o Guarani não contratará um outro treinador. Vai colocar o Marcelo Cordeiro. Claro que se tomar aí uma pancada no próximo jogo e depois ter o Botafogo na outra semana, Botafogo da Paraíba, fica difícil também a continuidade. Mas no momento não há o interesse do Guarani em contratar um outro treinador. Vai com o Marcelo Cordeiro e vai o Adnan é o preparador de goleiros e o Jairo. Fernando. E o Jairo, né, que é o auxiliar. Jairo é o auxiliar. E o Fernando, que vai ser o preparador físico que estava no Sub-20. E aí, o que vocês acharam? Eu achei péssima essa falta de convicção, que continua desde o ano passado, né? Você acabou de citar um exemplo aí. Você faz o Campeonato Paulista do ano passado, tá, gente? Mostrou com todas as letras que o Márcio Fernandes tinha que ser demitido e tinha que, naquele momento, na Série B, tem que ser contratado para começar o trabalho. Acabou o Campeonato Paulista, tinha que ter trocado. Não trocou. Passaram 2 jogos... Claudinei, né? Claudinei Oliveira. Aí, passaram 2 jogos, demitido. Aí não deu para ver no Campeonato Paulista agora que o trabalho do Maurício Souza não deu certo? Ou vocês acham que o trabalho foi ótimo? Então quem assistiu o Guarani no Campeonato Paulista, pelo menos esse amigo de vocês, está avisando desde a 4ª rodada do Campeonato Paulista. Ó, precisa de jogador, o treinador não faz milagre e o trabalho não está encaixando. Passou o campeonato inteiro paulista para, com 2 rodadas no Brasileiro Série C, a diretoria decidir ou resolver ou enxergar que o trabalho do Maurício não era bom? Que conversa é essa? Eu sou contra a demissão. Sabe por quê? Porque eu tenho convicção das coisas. O problema do Guarani é o seu elenco. O Maurício tem culpa? Claro que tem. Está inserido. Agora, isso não cabe mais no futebol, Batista. Não cabe mais essa falta de conceito, de linha de trabalho. Você fez a escolha por um treinador novo, vá com ele, assuma a responsabilidade. Mas nesse país, né, Glega, o dirigente faz, acontece. Sabe o que de fato, de concreto, tem de prejuízo para ele? Nada. Tem ex-presidente de Guarani, de Ponte Preta, desfilando aí à vontade, e os 2 times endividados, um time fraco do Guarani. O time do Guarani é fraco. E eu espero, aí eu concordo com o amigo, eu acho que de todas as trocas e escolhas equivocadas, essa foi a correta. O Marcelo Cordeiro tem condição de fazer mais que o Maurício. Vai fazer? Eu não tenho bola de cristal. Agora, a falta de convicção e a péssima fase do homem que toma conta do futebol estão ajudando a piorar a situação do Guarani Futebol Clube. Ô Batista, eu tô falando isso desde antes de contratar o Maurício. Eu me lembro que eu falava aqui, falava na Rádio Bandeirantes, né, nos programas todos aqui, eu dizia, olha, deixa o Cordeiro, dá uma oportunidade, o Jairo é competente, o Cordeiro é muito competente, o Adnan é um baita de um treinador de goleiro, né, o Fernando também é competente, porque esses caras, primeiro que é barato, né, e a dificuldade financeira do Guarani, a gente sabe como é que tá. E segundo, que é o cara que você acabou falando aí agora, os caras já conhecem tudo, velho. Já conhece o jogador, o Jairo é a transição da base com o profissional. Opa, até, ó, aquele menino. O Jairo tá falando de. Como é que chama aquele menino que foi vendido para o João Marcelo, né? O Jairo tá falando desse menino, ó. Porque conhece, trabalha com o cara. Então você tem um cara que é competente, né? E tem um cara que é o auxiliar dele, que conhece tudo na base. Que estava até ontem lá trabalhando lá. Então, para mim também é a melhor opção, tá? Agora, a questão de contratação. Eu me lembro, lá atrás, no ano passado, quando o Guarani foi rebaixado, e o Rodrigo Pastana deu uma entrevista e foi perguntado da questão financeira. Ele foi claro naquilo que ele disse. Ele falou, tá menos da metade do que nós tínhamos agora. Ou 50%. E aí, meu amigo, é duro, hein? É difícil.
É difícil. Não dá, a gente está aqui falando do Guarani Futebol Clube. Sim, mas nós estamos falando do Guarani Futebol Clube, que já tinha dificuldade financeira, né? E que agora numa Série C triplicou essa dificuldade. Então é duro agora. É claro e óbvio, por exemplo, a gente não está aqui também cobrando que o Guarani contrate jogadores de nível de Série A, de nível de Série B, não é isso. Agora, para mim, o treinador, e eu estou falando agora do seu Maurício Souza, que estava até ontem dirigindo o clube, ele é culpado sim. Ele é culpado, porque tem algumas outras alternativas. Por exemplo, CH, quantas vezes ele colocou o Isaac para jogar de meio e não deu certo? Uma no Brasileiro e 2 no Campeonato Paulista. E continua insistindo. Pô, pede para contratar um goleiro porque perdeu o goleiro titular, o goleiro chega, tá aí, o que ele faz? Coloca o goleiro no banco. Né? E nada contra o Fred Conte, nada contra, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que o Maurício, ele tomou algumas decisões erradas. Ele morreu abraçado com algumas convicções. E aí, meu amigo, não tem jeito. Eu também sou contra a demissão de treinador. Só que se você pedir para mim analisar aqui, coloca aí os dois, o Maurício Souza e o Marcelo Cordeiro. Eu sou muito mais o Marcelo Cordeiro. Não tecnicamente, mas porque eu estava dizendo agora, porque conhece, porque sabe os meninos que tem na base, porque tem um auxiliar que está vivenciando isso lá todo dia, que o Marcelo Cordeiro está toda hora com os caras, e o auxiliar da casa é o cara que tem mais contato com os jogadores. Então, tomara que dê tudo certo, que o Marcelo Cordeiro seja feliz. Só que tem um porém, não vai ficar jogando a responsabilidade no Cordeiro, hein? Não vai jogar a responsabilidade nele. Eu tenho certeza que o Guarani vai ser melhor, com algumas alternativas, né? Com alguma coisa diferente. Isso eu tenho certeza. Mas não dá para botar a responsabilidade no Cordeiro agora, não. Olha, vamos fazer aqui, né, um levantamento dos 10 meses de trabalho do Pastana. Pastana contratou 35 jogadores em 10 meses de trabalho. Atenção, presta atenção nos nomes CH e Gleger. Por favor, prestem atenção nos nomes, porque eu vou perguntar para vocês. Atenção, contratações do Pastana, 2024, Série B. 11 de julho a setembro, contratou 9 jogadores. Bruno Gonçalves, zagueiro, nem jogou. Estevão, meia. Lohan, atacante. Marlon Maranhão, atacante. Pierre, volante. Emerson Barbosa, lateral. Marcelinho, atacante. Matheus Mancini, zagueiro, nem jogou. Fred Conte, goleiro. Eu vou seguir, mas antes quero dessa primeira leva de contratações. Qual é o conceito dele, do Pastana? Péssimo. O time caiu para a Série C. Ao invés de melhorar o time piorou. É um conceito ruim. Vamos lá, Rodrigo Pastana, 2024, de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, 18 jogadores contratados. Gabriel Mesquita saiu, foi pro Paysandu. Emerson Júnior, Lucas Justen tá jogando, Rafael tá jogando, Lucão tá jogando, Alan Santos machucado, parece que já tá disponível aí, né? Natan Camargo, o Giva, que depois virou Givanildo, Sarará, esse que foi expulso aí no último jogo e marcou gol contra o Maringá, Isaac, Caio Melo, Luiz Miguel, que está de saída, Rafael Bilu, João Vitor, Matheus Regis, saiu, Daniel Henrique saiu, Raí Nascimento está machucado, não está sendo aproveitado, e Samuel. O Gabriel Mesquita fez um bom campeonato paulista na minha avaliação. A gente até lamentou a saída dele do Guarani. Eu acho que essa foi uma escolha legal. Eu acho que o Alan Santos foi uma escolha legal, só que ele não joga. Tecnicamente ele é melhor que todos os zagueiros que o Guarani apresentou nos últimos meses, só que o cara só vive no departamento médico. Eu acho que o Caio Melo foi uma boa escolha, o Natan também foi. Então nessa segunda leva melhorou a qualidade. Mas ainda... Né? O Giva também é bom jogador. Só que o Giva sumiu, né? Ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe. Não é Givanildo, é Giovani. Né? Então, essa segunda leva de jogadores foi melhor. Mas o Pastana, Batista, ele caiu muito no meu conceito depois da declaração que ele deu em relação ao meia. Eu vou prosseguir. Vamos lá, Greg. Eu só queria lembrar o seguinte, essa primeira aí que nós demos um conceito ruim aí,
Se lembra, o Guarani já estava na zona de rebaixamento e virtualmente rebaixado quando ele contratou esses caras. Se lembra disso, né? Segunda leva. A segunda leva, regular, porque eu concordo com o CH. Tem alguns. O João Vitor também, pra mim, é uma boa. Entendeu, não? Então, pra mim, regular. Rodrigo Pastana, 2025, março a abril. Contratações para a Série C. 8 contratações. Andrei Ventura, JP Galvão, Baianinho, Lucas Macedo, Léo Coutro, Caio Christian, Ryuta Takahashi e Cristiano. Totalizando, portanto, 35 jogadores. A última leva especificamente para a Série C, qual é o conceito? Eu acho que é cedo ainda para falar, né? Não sei, a gente não sabe. Por exemplo, o Pablo Baianinho jogou bem razoável o primeiro jogo, o treinador já tirou no segundo. Colocou lá numa fria danada, entrou, até deu uma melhorada no time. Esse JP Galvão entrou alguns minutos. O Andrei ainda não estreou, né? Então eu acho que a segunda rodada ainda, né, Batista? A gente tem que esperar para ver. Né? São nomes regulares, na minha opinião. O Batista, eu acho que o Gleger foi feliz no que ele falou, porque seria até injusto da nossa parte a gente arrebentar essas contratações. Exatamente. Só que é o seguinte, o pouco que eu vi, eu não gostei. Então tem uma boa chance daqui uma semana, daqui 2 jogos, você me perguntar: e aí, Carlos Henrique, a última leva de contratações do Pastana, qual é o conceito? Eu vou dizer péssimo também, mas eu tenho que esperar por uma questão até de justiça. E só uma colocação com relação ao Maurício Souza. Ele ficou 139 dias no Guarani. Mas, um detalhe, 90 dias desses 139, ele trabalhou, mas não teve jogo, não teve futebol, não teve jogo. Entre o seu anúncio, que foi no dia 5 de dezembro de 2025, até o início do Paulista, 12 de janeiro de 2025, quando começou o Paulistão, e depois do dia 23 de fevereiro, final do Paulista, até o dia 13 de abril agora, quando começou o início da Série C. Então, 139 dias, mas só um período de 90 dias com bola rolando com o futebol. Então, é um período, convenhamos, muito curto para fazer uma avaliação do treinador. De jogo? Não, é o contrário. É um período muito, como é que pode dizer, elástico para você analisar o trabalho do treinador. No Paulista não deu para analisar, correto? Porque jogava de quarta e domingo. Aí ele tem 40 dias para treinar o time. Para mim piorou. Para mim o Guarani hoje é pior do que eu vi no Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista ainda teve bons momentos ali no início e tal, mas depois acabou titubeando. E aqui na Série C, por enquanto, até agora, eu não tinha visto nada. Muito pelo contrário. Você viu alguma jogada ensaiada do time? Alguma triangulação? Você viu alguma alternativa diferente? Que em alguns momentos está perdendo o jogo, ele muda, coloca 2 homens por dentro, povoa mais o meio de campo. Você viu isso aí? Eu não vi. E o cara teve 40 dias para trabalhar o time. Então esse tempo que ele está sem jogo, ele está treinando, ele está no campo treinando. Entendeu? Não, o tempo é curto. Lógico que não. Para mim o tempo é muito maior do que ele precisaria, por exemplo, de treinar um time para deixar pronto para um campeonato. Ele se perdeu, Batista. Infelizmente, porque ele é boa gente, cara. Eu gosto dele. Boa gente mesmo. Boa gente e um bom treinador, mas ele se perdeu. Ele não resistiu à pressão, tanto é que ele andou batendo boca aí na internet com um torcedor. Não pode fazer isso. E ali eu já tinha visto, falei até pro Gleger aqui, em off. Ih, rapaz, eu acho que o comandante do Guarani deu uma escorregada aí, cara. E quando você viu, eu pelo menos na primeira partida contra o Maringá e a segunda partida contra o Brusque, Batista, o futebol do Guarani foi assustador, cara. E ele teve 40 dias para treinar o time. Como disse o Gleger, e é verdade. Não foi bom no Campeonato Paulista, mas nesse momento está pior do que o Campeonato Paulista, que já não era bom. Então não tem jeito. A cultura do futebol é essa. Demite o treinador, os dirigentes ficam todos atrás, né? Traz um outro cara, ou põe o Cordeiro, ou traz o Pintado, sei lá quem o Guarani vai contratar. Também não é problema meu. Ele se esconde, ó, estamos tomando providências, Gleger. Tomamos providências. Não é assim que faz futebol, no meu conceito. Eu tenho uma informação segura de que o Guarani não vai contratar treinador. O treinador é o Marcelo Cordeiro, é ele que vai tocar aí
o Guarani na Série C do campeonato. Volto a repetir, se tiver tropeços sucessivos, aí a própria pressão da torcida, da imprensa, a pressão interna acaba levando a uma mudança de pensamento. Mas neste momento não vai contratar nenhum treinador. O treinador é o Marcelo Cordeiro. E me agrada essa alternativa que o Guarani está buscando. Porque o Guarani, num passado recente, ele tem um período assertivo de colocar auxiliares. Aconteceu isso com o Humberto Louser, aconteceu isso com o Carpini, que está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro e já passou por grandes times do Brasil. Era auxiliar do Guarani. Pegou o time praticamente rebaixado. Lembra aquele jogo contra o América Mineiro, lá em Belo Horizonte? Foi quando estreou o Carpini. Perdeu o jogo, mas o time foi um time muito modificado, né, na atitude, marcando gols. E foi assim que nasceu o Carpini. E o Humberto Louser também. O técnico era o Fernando Diniz. Aí recebeu uma proposta lá do Atlético Paranaense, deu uma banana pro Guarani e foi embora. E aí o Guarani, Humberto Louser, Palmeirão Mendes Filho era o presidente e efetivou o Humberto Louser. Começou assim como interino e depois efetivou. Então o Guarani já tem um histórico de auxiliares que deram certo. Então vai com o Marcelo Cordeiro e tomara que realmente consiga o Marcelo Cordeiro fazer um bom campeonato da Série C. E bom campeonato é conseguir a classificação, porque eu gosto do trabalho dele. Os times que eu vi ele dirigindo, o Guarani, eu gostei da maneira de atuar o time. Com o mesmo elenco. O Guarani tem um elenco fraco. Agora, qual o elenco forte que tem a Série C do Brasileiro? Tem uns 3, 4 aí. Seguramente, se não for mais, porque eu não conheço todo mundo. Não é assim não, Batista. Tem muita deficiência esse elenco. Concordo com você, o Marcelo Cordeiro tem primeiro que não assistimos de fazer um grande trabalho. Não dá para fazer essa análise. E nem que não... Primeiro, não assistimos todos os times jogando. Segundo, que estamos analisando só números. O Londrina está liderando a competição, Maringá está lá liderando a competição. O Botafogo fez contratações, também, né? Técnico tem os Antônio Carlos também. As contratações que foram feitas também. Isso é público. E a performance. Então, esse negócio de afirmar, tem time, não tem. O Botafogo, ano passado, ele liderou a primeira fase de ponta a ponta, fez 41 pontos. Aí conseguiu a classificação. Quando chegou na fase seguinte do campeonato, porque são 19 datas, classificam-se 8, separam em 2 grupos de 4. Sabe onde que ficou o Botafogo ano passado? Fez 5 pontos, ficou na última colocação com outro time lá que ficou com 5 também. Então não é assim. Então, com esse mesmo elenco, o Guarani tem condições de fazer um campeonato muito melhor. Mas e aí, o Guarani agora, 2 jogos, 2 derrotas, tem 17 jogos para conseguir a recuperação no campeonato. O que me assusta... Boa sorte ao Marcelo Cordeiro. O que me assusta é a informação que há 2 ou 1 semana você trouxe aqui, que o Marcelo Cordeiro não queria. E agora você está trazendo a informação que ele quer e vai ser efetivado. Boa sorte. Tem que ter ambição realmente. Eu espero que seja assim, mas isso me deixa um pouco inseguro. A vida evolui, né? As pessoas mudam. Essa informação que eu disse foi lá atrás, quando o Marcelo Cordeiro assumiu pela primeira vez a condição de treinador do Guarani. Não foi lá atrás, não. Então... Foi lá atrás, não, que o senhor falou isso. Foi lá atrás, não. Eu falei lá atrás que o Marcelo Cordeiro não queria ser treinador. Ele se achava que ainda não estava preparado. Essa informação é lá de trás. Aí ontem aqui, nos bastidores, a gente estava conversando. Mas e o Marcelo Cordeiro? Aí eu repeti aquilo que disse lá atrás. Olha, a informação que eu tenho, e ela não foi atualizada, que o Marcelo Cordeiro não queria assumir efetivamente como treinador. Coisa que era informação de ontem, que hoje mudou. Simples. Mas a informação é lá de trás. Eu não conversei com o Marcelo Cordeiro, eu não conversei com nenhuma Batista, fonte. tá tudo certo. Depois daquela informação, eu não tenho uma outra para corrigir. Tá tudo certo. O tempo passa, as pessoas evoluem, a mentalidade é diferente. Você não pensa hoje da mesma maneira que você pensava mês passado. Lembra esse discurso
ou essa pessoa que te falou aí, a sua fonte que ligou falando, olha, vai ser o Marcelo Cordeiro. Você lembra da época do Carpini? Que o Carpini, inclusive acho que o Ricardo Moisés era o presidente do Guarani, e aí questionado, eu fiz essa pergunta inclusive para ele, presidente, quando que vai efetivar o Carpini? Não, é interino. Tá dando certo, interino. Que é o que vai acontecer com o Marcelo Cordeiro. Mas aí, então, não dá, por exemplo, o Cordeiro, sabe por que ele fala? Não, eu não quero. O Marcelo Cordeiro agora é o treinador do Guarani. Porque, pô, o cara tá lá, tá fazendo um belíssimo trabalho como auxiliar da casa, correto? Né? Tá fazendo aí, o Marcelo Cordeiro participa efetivamente nessa transição de base profissional. Aí efetiva o cara de treinador, ele já tá com a cara dele é a vidraça. Entendeu não? Perde aí que nem você falou agora, toma 2 pancadas, manda embora o Marcelo Cordeiro. Não vai pegar o Marcelo, é o seguinte, vem cá, volta lá na sua função, porque se o Marcelo Cordeiro for efetivado, o Guarani precisa contratar um auxiliar da casa, ou não? Para fazer a vaga que tinha o Marcelo Cordeiro. E aí toma uma pancada, 2 pancadas, manda o cara embora, um cara que é competente. Então é por isso que fica, vai ficando aí interino, se der certo, opa, segue a carreira, vai embora. Mas nesse momento delicado que está o Guarani, né? Com 2 jogos, 2 pancadas, e vem 2 jogos dificílimos pela frente, tem que ser com cautela. Agora, mesmo. tem um detalhe importante que eu acho que vale debate. Eu discordo do Gleger para dizer, eu não estou falando da competência, tá? Estou falando do trabalho realizado desde o ano passado. O trabalho do Marcelo Cordeiro não é fantástico. O time está mal no Campeonato Paulista do ano passado, Série B caiu, Campeonato Paulista horroroso e o Campeonato Brasileiro da Série C. Ele estava inserido no trabalho. Mas é diferente a função, né, Ceará? Muito diferente. Não dá para você comparar. O Marcelo Cordeiro, de treinador, ele tem 3 jogos. 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Performance muito superior ao do Maurício Souza, que tem 30% de aproveitamento. Mas você já tirou uma conclusão do trabalho dele por 3 jogos, então? É isso? Estou dizendo números. Ok, legal. Olha os números. Eu não sou contra ele, não, hein? Eu sou a favor. Então, mas do jeito que você está falando, você é contra o cara. É que eu quis dizer que a contra o cara. Você está parecendo a história do cara que estava contando pro outro que encontrou uma onça. Vai, e aí? Ele falou assim, falou, se você encontrar uma onça, o que você faz? Eu corro. Aí, e se a onça correr atrás de você? Não, eu pulo no buraco. E se ela pular atrás? Não, eu saio, corro, subo na árvore. E se ela subir também? Ele falou, peraí, pô, todo lugar que eu vou a onça me pega, pô, você é meu amigo, o amigo da onça. Tá falando das possibilidades, Batista. Eu não posso deixar de comentar aquilo que eu falei aqui. Não dá mais. Essa convicção que o senhor tem, eu não tenho. Mas boa sorte ao Marcelo Cordeiro. Vamos lá, atenção.